Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo. E realmente, de novo, eu estou há muitos dias sem gravar vídeos, justamente porque eu estava há muitos dias sem assistir algum filme, ou ler alguma revista, um livro, etc. Nos últimos dias eu fiquei ocupado com as atividades do trabalho, da faculdade, então as minhas leituras orbitaram em torno de alguns artigos irrelevantes ou de ler e reler os capítulos do livro didático. Então, assim, não foi nada, entre aspas, edificante, era simplesmente aquelas coisas que eu já estou cansado de saber e até já decorei. Que eu aproveitei, entre aspas, para fazer o planejamento das aulas até o final do mês, começar, entre aspas, a elaborar as provas, então isso acabou tomando muito tempo e casualmente também eu fico um pouco entediado das leituras, então paro um pouco e depois eu retomo. E agora eu acabei de reler essa mini, não é nem uma minissérie, porque eu até achei esquisito, porque logo entre aspas, no editorial, naquelas páginas inicial que tem os dados bibliográficos, eu fiquei buscando, sim, mas isso foi publicado originalmente quando? Saiu em qual revista? Em quantos volumes foi publicado? E não haviam essas informações porque realmente eram volumes fechados. Né? O volume 1, 136, 140 páginas, volume 2, mais ou menos a mesma coisa, 136, 140 páginas. Eu sei que é, entre aspas, a série mais longa, que é Terra 1. Então tem Superman, Terra 1, ou é Terra 1, Superman, não sei qual é a ordem, né? Batman, Terra 1, Lanterna Verde, Terra 1. Então eu escolhi ali o meu personagem preferido, vou comprar esse para ler. E repetindo, eu pensava que era uma minissérie, então o primeiro volume reuniriam seis edições, volume 2 mais 6 edições, mas não. Era originalmente uma edição fechada com 136 folhas e não era, entre aspas, um fascículo. Eu achei curioso porque, assim, geralmente essas minisséries me incomodam muito, porque às vezes uma, duas revistas é desenhado por um determinado artista ou conta com o roteiro de alguma pessoa especial e na edição 3, na edição 4 muda o desenhista, muda o roteirista. Isso me incomoda muito porque algumas revistas, algumas minisséries acabam oscilando muito de qualidade. Tem alguns momentos que tem uma arte ali excepcional, tem um roteiro muito bem elaborado e outras estão muito ruins. Como, por exemplo, na minissérie. Como é o nome? É, Liga da Justiça Sombrio, né? Que é a Dark League, né? Liga da Justiça Sombria e a Mulher Maravilha. Começou muito bem. Tem algumas edições ali que são espetaculares, mas outras são muito ruins. Mas eu continuo comprando porque eu fico naquela esperança, né, na expectativa de que melhore. E eu gosto das personagens que protagonizam a revista, né, que é a Zatanna, Mulher Maravilha, o Morcego Humano, né? Monstro do Pântano, Constantine, etc. São personagens que geralmente não. Senhor Destino, né? São personagens que geralmente ocupam ali o terceiro, o quinto escalão daqueles personagens da DC. Então eu acabo lendo porque eu sei que dificilmente haverá alguma minissérie, alguma revista que apresentarão esses personagens como protagonistas. E não é o caso daqui, que eu vou anunciar logo, que é a Mulher Maravilha Terra 1, que é do roteiro do Grant Morrison, e a arte é de um cidadão chamado Yannick Paquette, que eu não sei qual é a ascendência, né, a ascendência desse cidadão, tem um nome meio esquisito, eu nem sei como é que se pronuncia, eu falo assim, né? Yannick Paquette, mas eu não sei se a pronúncia é correta. É, inicialmente eu comprei porque era barata, tipo assim, tava em promoção, era R$ 23. Aí tá, vou comprar. Eu comprei o volume 1 pelo site lá da Amazon, porque estava em promoção, e o volume 2 não estava em promoção, e o que tinha lá disponível não era exatamente da Amazon, eles só ficavam ali como revendedores, e eles cobravam frete que eu achei abusivo. Então, um dia desses, eu saí e vi numa loja, numa livraria, o volume 2. Vou comprar o volume. Aí eu comprei o volume 2 e depois eu comprei o volume 1. Então por isso que eu demorei alguns dias para ler, porque eu só folhei para dar uma olhada na arte, nos desenhos que me agradou muito. Aí vou mostrar de novo. É Mulher Maravilha, Terra 1, repetindo o roteiro aqui desse inglês, né, que é o Grant Morrison. E
Mulher Maravilha Terra um volume 2. O que me surpreendeu foi que acabou, entre aspas, com aquela célebre frase, né? Que é continua. Aí você fica na expectativa, caramba, porque realmente eu ia percebendo que a revista ficava cada vez mais fina, diminuía o número de páginas e, entre aspas, os problemas que eram apresentados só se avolumavam. Então eu ficava pensando, meu Deus, como é que eles vão resolver isso aqui em 12 folhas? Como é que eles vão resolver isso em 10 páginas, em 8 páginas, em 5 folhas? Vai acabar assim de forma abrupta? Como é que eles vão resolver essa série de dilemas que a história apresenta? Aí, finalmente, quando chega na última página, continua. Eu digo, caramba! E olha que esses dois encadernadozinhos, né? Mulher Maravilha Terra um e Mulher Maravilha Terra um, né? No caso, parte 2. Saíram no ano passado, acho que no início de 2021. Eu nem sei ao certo qual foi o mês que ela foi lançada aqui no Brasil. Deixa eu ver se na referência bibliográfica se tem. Não tem. Só informa que foi em 2020. Mas, se não me engano, foi no primeiro semestre de 2020 e de lá para cá não saiu um volume 3. Eu não sei se é porque as vendas foram baixas, porque eu duvido. Porque assim, quem acompanha essas publicações da Panini no Brasil, percebe que, por exemplo, como no ano passado, acho que foi no ano passado, né? Houve o filme lá, Wonder Woman, né? 1988. Saiu uma série de minisséries da Mulher Maravilha, né? Desde lá do primeiro filme, que há essa série mensal da Mulher Maravilha, que é publicada aqui no Brasil. Então, quando veio um outro filme, mais revistas, quando veio lá o Zack Snyder Just League, viu mais alguma outra minissérie. Tem uma agora até que eu achei curioso, né? Pensei em comprar, que é Mulher Maravilha Terra Morta. Mas eu olhei assim, super. Porque eu gosto das revistas, em especial pelo desenho. Quando eu tenho um desenho, uma arte que me agrada mais, aí eu vou lá e compro. E não especificamente pelo personagem, né? Mas essa aqui me agradou muito, porque como eu já havia comentado lá, né, no vídeo sobre o filme da Liga da Justiça, né, do Zack Snyder, apesar de eu gostar daquela atriz que interpreta a princesa Diana, né, que é a Gal Gadot, que é israelita, ela tem treinamento militar, serviu as forças armadas lá por aquele período mínimo, né, de Israel. Enfim, né, apesar dela ter um treinamento militar, mas ela é muito magrinha, a menina caminha como se fosse uma top model, uma passarela, e não combina com a personagem aqui, com a Diana, porque ela é uma amazona. Ela, desde o berço que elas são treinadas para a arte da guerra, né? Para não se submeterem ao domínio de outros, né? Essa luta eterna contra o patriarcado nessa ilha paradisíaca de Temícera, né? Quer dizer, e mostra aquela mulher magra, meio frágil, né? tem uma tem um papel, entre aspas, colateral na trama lá do filme do Zack Snyder e também lá do Joss Whedon, era ainda pior. Enfim, né, não me agradou aquela visão lá essa versão da Gal Gadot da Mulher Maravilha. Eu preferia muito mais a atriz, que eu acho que o nome é Linda Carter, que tem um seriado antigo da Mulher Maravilha. Eu me lembro que eu cheguei a assistir um outro episódio, mas eu era muito criança quando passava na TV, eu acho que eu tinha uns 5 ou 6 anos. Então, assim, eu me lembro que eu cheguei a assistir alguns episódios. Mas eu só me lembro da atriz, que inclusive aparece no final do filme da Mulher Maravilha 2, né? Aparece ela no filme e tal, né? Mas eu preferiria muito mais aquela atriz, porque obviamente que a personagem do seriado influenciou muito o design da personagem nas histórias em quadrinhos. E aqui, no caso da Terra um, a personagem, o visual da personagem não é inspirado nem na Gal Gadot, nem na Linda Carter, que era aquela atriz que interpretava a Diana no seriado, mas sim, eu já ouvi falar que ele não anuncia nada disso, que a Diana, né, que é a princesa Diana, que ela é inspirada numa atriz de filmes adultos, né, digamos assim. Então ela é bem forte, uma mulher alta, vigorosa, forte, intrépida, né? Não é submissa a esses desígnios lá que passam para ela. Eu gostei muito da trama. E, enfim, né? Como eu já tinha comentado antes, eu gosto dos desenhos. Quando tem
um bom desenho, que eu acho mais realista, que eu acho que cabe para a personagem, eu vou lá e compro. Quando eu não gosto muito do traço, eu meio que abandono. Eu vou folhear um pouco, né, a revista para vocês darem uma olhada no que do que se trata, né? Porque ele, na verdade, isso aqui é uma releitura da origem da Mulher Maravilha. Então, é um passado mítico, né? Entre aspas, dessa rebelião das mulheres gregas contra o patriarcado. Elas passam a ser protegidas por Atenas, Afrodite, Diana, essas divindades femininas do panteão da Grécia clássica. Né? Elas ganham, entre aspas, essa espécie de ilha-paraíso de Temícera, né? O Temícera. Tem essa parte aqui que é impactante, que entre aspas, a rainha Hipólita enforcando ali o Hércules, né? O filho de Zeus, que mostra essa ascensão do matriarcado, né? Enfim, ele mostra. A revista traz, entre aspas, um restart, né? Uma nova versão sobre a origem da Mulher Maravilha. Eles retornam aquele passado mítico da Grécia arcaica, né? Mostrando a origem das Amazonas, né? Desse combate delas com esse filho de Zeus, né? Que é o Hércules, ou Heracles, né? Enfim. E depois corta 3.000 anos no futuro e mostra essa princesa Diana que passou a vida, entre aspas, sendo preparada para ser, entre aspas, a futura rainha, né, dessa ilha de Temícera e tal, né? E há um determinado acontecimento na trama, um homem acaba, entre aspas, chegando às praias ali de Temícera, ele é encontrado pela princesa Diana, que é o Steve Travers. É bacana porque esses nomes dessas personagens, elas acabam, entre aspas, rimando. Então é fácil de para decorar, não precisa fazer muito esforço. Engraçado porque originalmente esse Steve Trevor era um loirão, né? Um caucasiano e tal. E aqui não, eles colocam um negro, né? Porque assim, não interferiria em nada o fato do personagem ser negro, né? Isso acrescenta uma série de elementos a mais à trama e torna ela mais impactante, né? Deixa eu ver se eu acho alguma ilustração aqui. Até realmente eu não esperava que eles fizessem isso, né? Talvez os fãs aí mais ardorosos da personagem achem um pouco ruim, né? A mudança da etnia da personagem, mas para mim não fez diferença nenhuma. Em vez de ser um loirão, colocaram um negro. Pronto, quer dizer, qual a diferença do. Deixa eu mostrar aqui essa primeira cena. Porque realmente foi uma aparição assim meio, né, inusitada, né? Inesperada, que ele não esperava que eles colocassem um personagem negro assim para ser o capitão, o tenente aqui, Trevor. Deixa eu ver se tem alguma outra cena, porque eu estou mostrando demais aqui da revista e tal, né? Mas é basicamente isso. Essa revista aqui, que, na verdade, são dois encadernados, né? Tem um segundo, que é uma, entre aspas, ele aprofunda aqui o desenvolvimento da personagem, mostra traços novos, a Mulher Maravilha nesse mundo do patriarcado, né? E eu gostei muito entre aspas, né, do desenho. Gostei muito das personagens. Tem, entre aspas, a Mulher Maravilha estampando as capas de várias revistas. Ah, então, voltando, fazendo um resumo breve, que, entre aspas, eu não fiz direito. Mulher Maravilha Terra 1 é uma espécie de restart, né? O reinício das histórias da Mulher Maravilha. Ela mostra, entre aspas, ela faz, como eu disse, ele reconta o Grant Morrison aqui, né, com a ajuda da arte do Yannick Paquette, eles recontam as origens da Mulher Maravilha. Mostram esse passado mítico na Grécia arcaica, no qual as mulheres eram oprimidas e viviam sob a dominação do jugo do patriarcado. Elas se rebelam contra o patriarcado, no caso, a figura das Amazonas, em especial da rainha Hipólita. Ela que, em traças, foi escravizada e teve o seu cinturão
roubado por Hércules, ela consegue entrar, se desvencilhar dos seus grilhões e estrangula, né, o filho de Hércules lá, né, o Zeus, o Hércules, né, que é o filho de Zeus, e iniciam, ela junto com suas irmãs, as Amazonas, uma rebelião contra o patriarcado e contra os filhos de Hércules, né? Pronto. E as divindades femininas do panteão grego, Afrodite e Atenas, tomam as Amazonas como suas protegidas, né? Então elas criam essa ilha paraíso de Temícera, que se torna, entre aspas, um lar fora do tempo para essas Amazonas, né? Essa fraternidade de mulheres, né? Aí, como eu disse, aí feed, corta, mostra 3.000 anos depois, que é basicamente no nosso tempo, e mostra essa adolescente, que é a princesa Diana, que inicialmente a história ela apresenta esse seguinte dilema, né? Porque a Diana ela tem habilidades, né? Tem uma potência muscular e um vigor físico, né? Que é muito superior à das suas irmãs e por isso ela é impedida de participar de jogos cerimoniais lá na ilha de Temícera, né? E essa rebeldia da Diana faz com que em um determinado momento, e em meio a esse conflito de gerações, né, entre a Diana e a mãe, né, porque, entre aspas, Diana ela não é filha de homem, né? A própria princesa, né, ou rainha das Amazonas, que era a Hipólita, que ela cria do barro essa personagem, né, que é Diana, e as deusas protetoras das Amazonas ali, né, Atenas e a Afrodite, sopram, né, naquela escultura de barro, naquele bebê de barro que ela moldou, né, com as mãos, a vida e dá origem a essa criança, né, super poderosa, que é a Diana. E as Amazonas, elas não envelhecem, etc., né? Elas são sempre vigorosas e belas. E no meio desse conflito aí entre esse conflito da Diana e a sua mãe, Hipólita, Diana acaba encontrando, que é a Mulher Maravilha, né? O que será no futuro, um homem acaba chegando ali às praias da ilha Paraíso de Temícera, né? Que é o Tenente Steve Travers, que, como eu falei, originalmente ele era caucasiano e aqui o Grant Morrison substitui por um negro, né, que é o Tenente Steve Travers, que eu achei legal essa substituição, porque originalmente só haviam personagens brancos nessas histórias, mas eu acho que para o nosso tempo, acho que isso não cabe mais, e é um elemento que não vai alterar em nada, entre aspas, o background do personagem, ele é apenas um oficial do exército americano que é descartável, né? E apesar dele ser muito competente, mas enfim, né? A participação dele em batalha não vai fazer grande diferença para o exército americano. Então, ele foi dado como perdido e pronto. Não se realizou esforços para se recuperar aquele soldado que foi perdido, aquele piloto que estava ali acho que ele estava, entre aspas, testando um novo avião de guerra, um novo caça de guerra e tal. Ele acabou sendo avariado e caiu ali na ilha de Temícera. Então foi esse primeiro homem a pisar na ilha de Temícera. Então Diana, que é, entre aspas, essa futura Mulher Maravilha, ele o acolhe, o esconde, porque ele sabe que qualquer homem que pôr os pés ali na ilha de Temícera será executado. Essa é a lei, né, das Amazonas. E enfim, né, há uma série de conflitos que levam, entre aspas, a Diana e o Steve Travers a escapar da ilha e ir para o mundo do patriarcado e chegam nos Estados Unidos do século XX, essa mulher, entre aspas, de uma sociedade matriarcal super poderosa, que consegue levantar tanques de guerra sem esforços, com as mãos nuas, enfim, né, e causa um verdadeiro reboliço no mundo, né? Porque a Mulher Maravilha, meio que extraoficialmente, ela se torna uma embaixadora dessa sociedade matriarcal das Amazonas, dessa ilha Paraíso de Temícera, ou Temícera, né? Não sei como é que se pronuncia, não preste atenção se tem acento. E, como é que eu posso dizer? E a história, ela trabalha com esse elemento, né?
qual, se isso de fato acontecesse no mundo real, como que as nações, como é que os Estados Unidos, como a ONU, como a imprensa, como a sociedade, como, entre aspas, os movimentos feministas, por exemplo, reagiriam à existência de uma Mulher Maravilha, né? Da Wonder Woman. E que tem algumas cenas que são muito legais, como tem essa daqui, que é, entre aspas, a princesa Diana estampando as capas dessas principais revistas internacionais, né? Como a Times, a Vogue, a Scientific American, né? Etc. Que eu até vou mostrar que daria para transformar essa página aqui num pôster. Ou até vou procurar pela internet para ver se tem uma resolução maior para fazer um pôster para mim sobre isso. E engraçado que os tradutores aqui da revista estão de parabéns. Eu já li o nome deles, mas eu acabei, entre aspas, esquecendo. Eu vou olhar aqui. Cadê? Porque tem que falar desses caras, porque realmente eles traduziram tudo. Porque ali naquele caso que tem a capa, que tem a Mulher Maravilha na capa de várias revistas, se essa página não trouxesse a tradução daqueles textos, ficaria um trabalho assim muito ruim e dificultaria a compreensão do leitor sobre a história. E quem traduziu isso aqui para o português foi Bernardo Santana e Alexandre Calari. Então, esses dois caras deixando parabéns, esse Bernardo Santana e o Alexandre Calari, porque realmente, se essa página daqui não tivesse esses textos da capa das revistas traduzidos, o leitor acabaria perdendo muito, porque assim, cara, eu sou brasileiro, eu não sou, se eu compro uma revista aqui no Brasil e traduzir para português, tudo na revista tem que estar traduzido, a não ser que seja alguma coisa que o próprio personagem da história, entre aspas, não conheça e não saiba ler. Por exemplo, tem um momento aqui na revista que há um certo estranhamento porque uma personagem fala em grego com Diana. E, entre aspas, outros personagens que estão no entorno não sabem grego. Então eles ficam assim, né, meio atônitos e provavelmente é para criar o estranhamento. Aí não se traduziu isso, deixou lá em grego mesmo. Mas isso aqui, que são páginas da revista escrito em traços em inglês, que até eles se espantam, né? Quando a Diana chega nos Estados Unidos. Ah, você sabe falar inglês, né? Ah, eles colocam entre aspas as frases, ou as palavras, aliás, separadas com um hífenzinho, como se tivesse aquela separação da palavra, para indicar que inicialmente a princesa Diana ela sabia falar inglês, mas não falava de forma fluente. Então inicialmente eles colocam tipo uns travessões, fazem aquela divisão silábica como se de fato a Diana ela falasse de forma lenta, pausada e com alguma dificuldade, e depois de algumas páginas, Diana, entre aspas, depois do contato, talvez de algumas semanas ou meses, vivendo lá nos Estados Unidos, ela aprende melhor o ritmo ali da língua e novas palavras, e eles deixam de lado esse recurso ali que foi usado no balonamento, que eu achei muito bom. Aí realmente tem Times, O Século das Mulheres, Scientific American, né? A Ciência da Amazônia, né? A ciência da Amazônia vai te enlouquecer. Eles colocam jatos invisíveis, radiotelepatia, tecido de controle mental, etc. Na revista Vogue, né? Aí segue. É muito bacana esse papel e a forma como a revista ela apresenta, entre aspas, isso, né? Porque repetindo, né? Como que a humanidade, né? Dos Estados Unidos, a ONU, a, as fraternidades aí femininas lidariam, entre aspas, com a aparição de uma, entre aspas, Mulher Maravilha, né? Que é muito bom. Eu, pelo menos, eu achei muito curioso assim a revista e como a trama se desenvolve. E uma pena que, entre aspas, não uma pena que, entre aspas, não tenha saído ainda a continuação, porque eu queria muito ver o desdobramento dessa história aqui. Eu espero que a Panini publique ainda esse ano, que eu fiquei afoito para ler a continuação da série. Eu vou até dar uma olhada se tem disponível em inglês lá no site da Amazon, da Livraria Cultura, para tentar comprar. Porque, repetindo, eu gostei muito aqui da história que ela conta, da forma como é narrada,
da arte aqui, da forma como essa princesa Diana foi representada, porque nem é uma mulher excessivamente voluptuosa ou sexualizada, nem a Gal Gadot, né, que é muito magrinha, né, que parece uma modelo. Não, porque repetindo, essas Amazonas aqui da revista, elas são, ou da história, aliás, elas são treinadas desde o berço na arte da guerra, né? É uma sociedade altamente militarizada e essa princesa Diana, ela é treinada desde criança para arte militar, para guerra, para pancadaria. E não pode ser uma mulher assim muito magrinha. Tem que ser uma mulher forte, né? Imponente também, porque ela é treinada para ser a futura rainha daquela sociedade, né? Enfim, né? Eu gostei muito da história. Torço aí para a editora Panini publicar um próximo volume em breve, que eu fiquei curioso para saber como é que essa história termina, ou não, né? Vai ver, eles mudaram o roteirista, mudaram o desenhista, e a qualidade da revista caiu muito. Então, né? Se a Panini não trouxe, então provavelmente é porque não é muito bom, né? Então, é melhor nem pedir que ela faça isso, porque a pessoa pode até se arrepender. É como aquela história, né? Você vê um filme, poxa, achei o filme irado, acho que foi muito bom. Ah, quero que tenha uma continuação para esse filme. Aí quando vem o 2 ou 3, isso aí, meu Deus, era melhor que tivesse parado só no primeiro, porque a continuação, isso é comum tanto no cinema como na literatura, e nas HQs é a mesma coisa. Aí você fica ali esperando, né? Afoito para que tenha uma continuação, e quando finalmente essa continuação chega, você percebe que não vale a pena. Então, por enquanto é só. Vou gravar um vídeo curto, não vou falar muito sobre a história, porque tem uma série de elementos que eu acho que é curioso o leitor ele descobrir por si só. Há uma série de elementos, porque aqui o Grant Morrison, ele não tem nenhum problema em apresentar personagens que são lésbicas ou que são mulheres trans, ou colocar negros como personagens ali ocupando espaços de protagonismo na trama, ou de criticar severamente a postura ou determinadas posturas governamentais, em especial alguns elementos belicistas da nossa sociedade, né? E apresentar algumas facetas dessa sociedade matriarcal da Ilha Paraíso, né, de Temiscira, que até onde eu sei não fora explorado antes. Eu gostei bastante e repetindo, né, eu gostaria de ver uma continuação, mas também fico temeroso do que veio depois, né? E como você muda o roteirista, muda o desenhista, a revista, enfim, fica muito diferente. E se esse for o caso, eu prefiro nem me arriscar. Então eu fico contente e satisfeito aqui com Mulher Maravilha Terra 1, volume 1 e Mulher Maravilha Terra 1, volume 2. E por enquanto é só. Quem ainda não leu, leia. Os meus colegas podem me pedir emprestado, porque como já li, eu vou demorar algum tempo para reler, né? Porque eu vou passar para outras revistas agora. E por enquanto é só, né? Até o próximo vídeo.